Agora a gente já aprendeu várias maneiras de como guardar os dados, como armazenar eles e como acessar eles depois, que são variáveis, constantes, vetores e dicionários. Chegou a hora da gente aprender um pouquinho sobre como manipular esses dados. Vou pedir para vocês clicarem com o clique direito aqui, nova página, e vamos criar a página de operadores. A gente vai apagar tudo aqui e começar a falar um pouquinho de operadores aritméticos e de operadores também lógicos. Então, operadores aritméticos são aqueles básicos. Quais são? Somar, diminuir, multiplicar, dividir e a gente ainda tem o operador do resto. Então, vou mostrar um pouquinho cada um deles para vocês. Então, é adição, certo? A diferença, multiplicação, divisão. Até aqui não tem muito segredo, né? Então, se a gente fizer essas operações básicas, vão dar os valores que a gente esperaria. 3 mais 2 é 5, 5 menos 4 é 1 e assim por diante. O que eu quero trazer para vocês, além dos operadores básicos, são algumas coisas importantes assim, que é legal a gente saber. A primeira é que é muito interessante você dar um espaço de cada lado aqui na hora de fazer esses operadores. Se você não colocar nenhum espaço no Swift, ele vai funcionar. Agora, se você colocar espaço de um lado só, ele não vai funcionar. Então é legal você sempre manter aí simetria, né? Eu acho legal deixar um espaço de cada lado porque fica mais legível. Bom, além disso, a gente está trabalhando aqui tudo com inteiro. Se a gente, por exemplo, colocar aqui um número 4 terços, ele vai pegar 4 terços, vai dar 1.333 e ele vai arredondar para 1. Na verdade, ele não arredonda, ele sempre quebra para um número menor. Então, se a gente colocar 5 terços, que está mais perto do 2 do que do 1, ele vai dar 1 do mesmo jeito. Então, a primeira coisa que eu peço para você pensar aí, que a divisão inteira, ela sempre ignora tudo que tem depois da vírgula. Como a gente já está falando de tipo, está falando aqui de inteiro, né? Você também pode fazer tudo isso daqui com double. Então, por exemplo, meu resultado double aqui pode ser 3,5 mais 2,2. E eu vou ter 5,7 conforme eu esperaria. Eu não posso, apesar disso, misturar, por exemplo, a minha variável multiplicação com o meu resultado double, com o meu 3,5 aqui. Meu 3,5 é um double e o meu inteiro, né, multiplicação é um inteiro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter um desses valores para o que eu quero, senão o Swift não vai deixar compilar. Eu posso fazer isso tanto mudando o meu multiplicação para double, dessa forma aqui, coloco o tipo da variável e coloco a variável aqui no meio, como eu posso também mudar o nome do meu número aqui para inteiro, né? O que isso muda? Muda o resultado, né? Então, por exemplo, 3,5 para inteiro vai virar 3, e aí o resultado vai ser 13, e se eu mudasse aqui para double o 10, ficaria 13,5. E muda também esse resultado aqui, né? Então, se eu fizer dessa maneira aqui, o meu resultado vai ser um inteiro, certo? Vai ser um inteiro 13. E da outra maneira, vai ser um double. Então, aqui eu vou ter, isso aqui já é um double, não? 3,5. E multiplicação eu teria que trocar para double. Aí sim, o meu resultado vai ser uma variável do tipo double. Você também pode fazer algo complexo, certo? Você pode fazer algo com parênteses aqui, algo com multiplicações, certo? Então você pode brincar à vontade aqui para você ver o que acontece. A única coisa que eu quero falar para vocês é que a ordem é natural, é a ordem da matemática, então multiplicações acontecem primeiro, mas sempre respeitando que tudo que está dentro do parênteses é respeitado antes de resolver as outras operações. Então nesse caso aqui, 3 mais 2 ele faria antes, 5, para depois fazer a multiplicação e a divisão. Se eu tirar esse parênteses, você pode ver que em vez de 12 lá o resultado vai mudar. Ele vai fazer essa operação aqui primeiro e a gente vai ter como resultado 8 ao invés de 12. De operadores lógicos, eu vou falar rapidamente também. A gente tem os operadores de comparação, né? Então, quais são os operadores? Os operadores são igual igual, que é basicamente 3 igual a 3, ele vai me retornar verdadeiro ou falso aqui. Então, no caso, 3 é igual a 3. Eu posso fazer também 3 diferente de 3, que ele vai me dar falso, certo? Então, esse aqui basicamente compara. Eu posso comparar tanto números quanto variáveis, né? Eu posso, por exemplo, colocar aqui se adição é igual a 5, né? Então, aqui, ó, adição 5, né? E eu posso, ele vai ver que vai dar verdadeiro. E se eu fizer adição igual a divisão, então, adição aqui é 5, divisão é igual a 1, então vai dar falso. Além dessas comparações, eu tenho também os operadores que trabalham em cima de variáveis booleanas. Então, quais são esses? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente tem um tipo, né, da minha variável aqui,
que é o bool. E esse tipo pode ser somente true ou false, certo? E eu posso usar essas variáveis aqui para fazer algumas comparações. Então, as comparações mais comuns que eu vou ter é o não, o e o ou, certo? Essas três comparações eu vou fazer simplesmente assim. Não variável, por exemplo, vai inverter o valor dela. Então, nesse caso aqui, a minha variável é true, ela vai virar falso. Isso aqui não vai mudar o valor da minha variável, mas sim esse resultado aqui vai ser falso. Se eu quisesse realmente mudar o valor da minha variável, eu faria que variável é igual a não variável. Aí sim eu estaria mudando aqui esse valor. Além disso, eu tenho as condições e ou. Então, ele só vai ser verdadeiro caso as duas condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Então, vou dar um exemplo legal aqui para vocês. Então, eu tenho a variável dia letivo. Então, vamos dizer, hoje é um dia que eu tenho aula e preguiça. Então, hoje é um dia que eu estou com preguiça. Então, eu só vou faltar caso seja um dia letivo e eu esteja com preguiça, certo? Se for, por exemplo, um domingo, isso aqui seria falso. Então, basta isso ser falso para eu não faltar, porque na verdade eu não tenho aula. E se eu não tiver com preguiça, eu vou para minha aula, certo? Então, as duas condições têm que estar satisfeitas ao mesmo tempo para o faltar ser verdadeiro. O ou já não. O ou, apenas uma das condições tem que ser verdadeira para eu ter essa condição satisfeita. Então, por exemplo, assim, eu só vou programar caso não for dia letivo ou eu não esteja com preguiça. Olha, aqui eu já estou fazendo duas inversões, aqui já estou mostrando o operador não junto para vocês. Então, se não for dia letivo, eu vou programar, certo? Eu gosto de programar no meu tempo livre, então toda vez que eu não tenho aula, eu programo. E se eu não tiver com preguiça, mesmo nos dias que eu tenho aula, eu vou lá e programo, certo? Então basta que uma dessas condições seja verdadeira para que o programar aqui esteja satisfeito, ou seja um verdadeiro, né? Como aqui, ao mesmo tempo, é um dia letivo, eu estou com preguiça, deu falso. Mas se, por exemplo, apenas uma delas for true, né? Porque elas estão sendo invertidas aqui, o programar já vai ser true. A única coisa que eu acho que faltou aqui, para dar uma ajuda para vocês, talvez vocês precisem também, são as condições, também bem simples, de maior, menor, menor igual e maior igual. Então essas condições aqui são, né, mais para ser aplicadas entre números mesmo, então eu posso fazer aqui 10 maior que 5, por exemplo, e ele vai me dar verdadeiro, e 5 menor ou igual a 5, por exemplo, vai me dar verdadeiro também. Se eu fizer 3 menor ou igual a 1, aí eu vou ter falso, porque 3 não é menor ou igual a 1. É bem intuitivo, acho que não vai ter nenhum problema aí. Nas próximas aulas a gente vai ver como usar esse tipo de coisa.